Sejam muito bem-vindas, Hey Cris. Estou muito feliz com a presença de vocês aqui, para a gente poder falar um pouco sobre JR e Yoga, quais são as conexões, o que isso tem a ver com a história de vocês. Eu já estou super curiosa e também sejam muito bem-vindos todo mundo que está entrando, escutando esse papo e vai aprender um pouquinho, né, escutando essas duas mulheres hoje. Então, é isso. Hey Cris, sejam muito bem-vindas. Obrigada, Debs. Fiquei muito feliz com o convite. Sou uma super ouvinte do seu podcast. Inclusive, hoje mesmo eu estava ouvindo o seu último episódio com a Mônica Mumi. E fiquei muito feliz mesmo de poder falar sobre o yoga e a JR, que são duas paixões para mim mesmo. E foi isso também que me conectou com a Cris, né, Cris? Então, estou muito feliz. Espero que nosso papo seja muito gostoso. É verdade, eu também agradeço, assim, é a primeira vez que eu participo, eu também não conhecia o seu trabalho, então vou provavelmente me tornar uma ouvinte a partir de agora, e aí eu fiquei feliz também com o convite, né, que a Renata também, a gente acabou se cruzando aí no caminho da justiça restaurativa e percebendo que a gente tinha também muitas afinidades e gostos em comum. E que bom que a gente conseguiu se encontrar aqui também para esse bate-papo. Acho que também espero que seja uma sexta-feira agradável para todo mundo. Ai, que bom. Estou muito feliz mesmo com a presença de vocês e muito curiosa real, assim, porque para mim é um tema que parece meio óbvio que tem muitas conexões, mas eu também não sei exatamente quais, né? Porque eu não tenho essa proximidade com o yoga, então não sei dizer exatamente quais são essas conexões. Então, acho que é isso, assim, que vocês possam contar um pouco, né, como que vocês foram se encontrando aí com yoga e com a JR, e claro, né, não precisa falar tudo numa resposta só, porque a gente tem muita coisa para a gente explorar, mas só começar contando aí como que vocês se encontraram com yoga primeiro, ou foi JR? Quer falar, Cris? Você tá mais tempo. Tá, vou falar um pouquinho, assim, acho que até para fazer essa conexão, esses links, né, da justiça restaurativa com yoga, é ainda para a gente um caminho, assim, de reflexão, né? Talvez a gente talvez o que falar aqui também não esteja tão elaborado, fechado, mas é algo que a gente entendeu que era uma conversa, um diálogo possível dentro desse universo aí das atividades e de transformação, né? Porque, no fundo, a justiça restaurativa e o yoga tem uma proposta, assim, de transformação que eu acho que é muito claro, né? E eu acho que, assim, o yoga veio primeiro, na verdade. Em 2012 eu me formei como instrutora de yoga aqui no Rio de Janeiro. E o yoga foi muito curativo para mim naquele momento, porque eu estava enfrentando uma situação muito complicada, assim, a nível pessoal, e quando eu me engajei para fazer a atividade, né, eu logo me interessei de também fazer a formação como instrutora. Então, era algo para mim, né, que ia me beneficiar, porque eu estava atravessando uma situação muito difícil, e realmente me ajudou muito, assim, em termos de saúde física e mental. E depois eu me tornei instrutora, porque eu acho que aquilo foi tão bom para mim que eu queria também fazer com que outras pessoas pudessem experimentar. Então, veio primeiro o yoga, e depois, em 2015, veio a justiça restaurativa, né, com uma dimensão também totalmente diferenciada, assim, primeiro de trabalho. Eu falei, opa, isso aqui eu gostei, né? Sair um pouco daquela esfera burocrática de um trabalho que eu realizava, para entender, assim, essa dimensão transformativa, dialógica, holística, eu acho, assim, da justiça restaurativa, dessa dimensão da integralidade do ser. Aí eu já comecei a costurar um pouco essas ideias, né? Então, o yoga me ajudava nessa dimensão da integralidade, da inteireza, né, assim, e a justiça restaurativa também me associava a essa ideia da inteireza, da complexidade humana e dessa dimensão curativa, assim, né, do mergulho da autoconscientização e de como que aquilo também podia
a gente podia acessar dimensões curativas dentro da gente. Então, começou um pouco aí essa conexão com os dois temas, e até agora, assim, a gente tem pensado nisso, né, assim, amadurecido. Às vezes eu e a Renata, a gente conversa, de vez em quando a gente conversa bastante, e vai iluminando, uma vai pensando, olha isso mesmo, olha aquilo mesmo, e a gente vai fazendo essa reflexão, que foi muito bom, a gente poder encontrar a Renata, que é facilitadora, é professora de yoga, né, e aí eu falei, nossa, que achado, né, e aí a gente vai encontrando as pessoas certas para amadurecer um pouco essa reflexão também, né, Renata? Cris, eu não sabia que tinha sido em 2012, mas eu descobri que a gente tem mais conexão ainda. Porque para mim também começa em 2012. Na verdade, 2013. Mas é porque eu tive uma situação muito difícil em 2012, pessoal, que foi o falecimento do meu pai. Foi muito repentino, foi um infarto fulminante, assim. E foi muito engraçado, porque eu tinha muito medo de perder meus pais, né? Tipo, eu sempre fui muito caseira e falava, quando um dos meus pais morrer, eu tô ferrada, assim, minha vida vai acabar. Só que foi muito rápido. E eu acho que, assim, claro que eu fiquei hiper triste, mas eu achei que eu lidei bem com essa situação. Isso eu achei, né? Tanto que eu falei, gente, eu acho que eu sou mais espiritual do que eu pensava e tal. Só que deu uns 9 meses depois, 8 meses depois, minha mão encheu de alergia. Umas bolinhas, muito bolinhas na minha mão inteira. E eu ia em vários médicos, e aí falavam, tipo, ah, não, isso é emocional. Só que olha a pessoa como se transformou, né? Hoje em dia eu acho que quase todas as doenças têm fundo somático. Mas eu era assim, que emocional. Então por que eu não tô com gastrite? Eu era essa pessoa antes. Não, você vai falar que é virose agora, né? Porque não sabe o que é e vai falar que é virose. Eu era essa pessoa. E aí todo mundo, não, é emocional. E aí eu passava pomadas, melhorava a bolinha, voltava a bolinha, melhorava a bolinha, voltava a bolinha. E era tipo, minha mão tava super ferida, porque as bolinhas coçavam, e enfim. Daí onde eu tava lendo coisas, disse, bom, então se é emocional, né, vamos ver o que eu consigo fazer com isso. E aí foi muito incrível, porque eu estava trabalhando num gabinete, né, que eu fui assistente de um desembargador, né, por 9 anos. E aí um dos assistentes de lá saiu para abrir uma escola de yoga. E eu tava lendo coisas sobre isso. E falaram, ai, vai lá no Juliano, ele é incrível. E eu fui, isso aqui ele dava aula de pilates e de yoga. E eu fui lá e falei, não, vou fazer pilates, né? Tipo, eu contei um pouco para ele. E ele falou, eu acho que você tá buscando mais yoga. Aí eu disse, tá, então vou fazer yoga. E aí eu fiz yoga, eu juro, foram 9 meses passando pomada e parando pomada, passando pomada e parando pomada. Eu fiz um exame de intolerância alimentar, que eu mandei meu sangue para a Alemanha, que eu só tinha lá na época. Caramba! Agora E aí, tipo, em um mês de prática de yoga, tipo, cadê as minhas bolinhas? Eu disse, cara, o que aconteceu aqui? O que é esse negócio? Eu tô aqui fazendo alongamento e a minha bolinha sumiu. Daí, tipo, eu fiquei muito impactada com isso. Mas eu tava num momento, assim, também de fazer muitas coisas, e aí eu tentei mudar de escola, porque aquela escola não tinha horários que eram bons para mim. Eu fui para uma outra, e aí teve uma questão de entrosamento mesmo naquela escola, e eu parei o yoga mesmo. Mas aquilo ficou um pouco na minha cabeça. Aí, mais ou menos em 2017, acho que uma amiga minha começou, 16, eu acho. Bom, 16 ou 17, uma amiga começou a fazer yoga no parque. E era muito legal, porque eles faziam 6 da manhã e o sol nascia no parque, e eu achava aquilo muito bonito, e falei, eu gostava de yoga antes, vou voltar. Daí voltei para fazer yoga. E aí, nessa época, eu gosto de contar a história. Nessa época... Estamos amando. Nessa época, eu segui uma época o Prembaba, né? Ele é um guru, ele é o líder espiritual. E aí, o Prembaba tinha aberto uma Awaken Love House perto da minha casa. E aí tinha uma foto do Prembaba na primeira escola de yoga que eu fui. E eu perguntei, quem é esse cara? Ah, é o Prembaba. Ele vai falar no outro final de semana. Aí eu disse, tá, vou ver se eu vou. Mas na época eu não senti o chamado. Aí eu falei, gente, esse cara era da foto da escola de yoga do Juliano. Vou lá ver qual é que é. Aí eu fui na primeira roda de mantra, tava fazendo yoga. Eu fiquei, tipo, muito encantada com a roda de mantra. Tipo, a coisa mais linda do mundo. E aí o Prembaba falava muito sobre várias coisas, né?
porque tem esse olhar para dentro mesmo, né? A filosofia do yoga. Daí, então, falava muita coisa sobre o amor, o que era o amor livre. Ele falava muita coisa sobre como você percebe o amor no início. Então, a sua relação com seus pais e tudo mais. E aí, nesse momento, uma assistente tirou férias do gabinete e ela fazia direito de família. E eu comecei a fazer direito de família. E eu falei assim, gente... fazer não, né? Tipo, eu era assistente. Aí eu falei, gente... Olha a importância da família que o Prembaba fala. Foi isso. E olha esses processos, assim, eles vão e voltam, e eu não sei direito o que está acontecendo, e ele precisa ter uma melhor relação com a mãe dele. Vou fazer pós de direito de família. Eu nunca tinha trabalhado com direito de família. Falei, vou fazer pós de direito de família, porque talvez eu me encontre mais, e porque é muito importante. Prembaba fala que é muito importante. Daí... Aí eu fui fazer direito de família, e aí teve uma aula de mediação na pós. E eu tinha sido conciliadora do JEC, mas antes da regulamentação, sabe? Então era assim, era uma pessoa do terceiro ano, segundo ano, que falava, oi, tem acordo? Era isso que eu fazia. Oi, tem acordo? Aí eu ainda tentava achar que eu estava abafando, falar, ai, mas olha, se a gente diminuir R$10, eu tentava, tipo, dar uma negociada, mas era isso a minha conciliação. Então eu não era muito acreditada na conciliação. Quando eu tive aula de mediação, de verdade, tipo, depois da regulamentação e todas as técnicas, eu falei, cara, que demais! Aí eu fui fazer curso de mediação. No curso de mediação, teve uma aula de justiça restaurativa. Agora tá chegando a conexão. E aí, nessa época, como eu estava muito tocada com tudo, eu fui fazer a formação de instrutora de yoga, mas porque eu não queria ser professora, eu queria entender a filosofia. E falaram o melhor jeito de entender a filosofia é fazendo formação para ser instrutora de yoga. Disse, então, vou fazer. E aí eu estava fazendo a mediação e a formação de yoga juntos. E aí eu descobri que o TJ abriu o curso de introdução à justiça restaurativa. E aí eu fiz. Fiquei, tipo, eu lembro que a primeira aula tinha um monge. Ele era convidado para abrir o curso. E eu falei, cara, o que está acontecendo aqui, pessoal? Meu Deus, eu tô me achando. Tipo, é uma coisa muito, tipo, juro, eu tava vibrando muito, porque parecia que eu tava achando os propósitos e os caminhos, assim. Porque eu gostava muito do meu ambiente, do lado do desembargador, a equipe, o meu desembargador é maravilhoso, tenho o que dizer. Mas eu tinha uma questão com o trabalho em si, sabe? Mas eu não entendia também qual era a minha... Eu não me autorizava a sentir. Tipo, como eu tenho esse trabalho e tô reclamando, sabe? Era isso. Tipo, aí... Tá bom, tava fazendo a formação de yoga, e aí terminou o curso introdutório de JR e começou o curso de facilitador. Então, eu estava fazendo a formação de yoga junto com o curso de facilitador. Só que começou em outubro, mais ou menos. Então, eu já estava terminando a formação de yoga, que terminava em dezembro, e começando o curso de facilitador. E aí, eis que vem a apostila da Kay Prentice, no apêndice, usando o yoga. Aí veio meu professor, eu disse, como assim? Aí eu lembro que eu falei assim, não, juro, que eu gosto de direito mesmo, eu gosto de, assim, tipo... dessa questão de lidar com conflito, eu gosto muito. Eu lembro que eu falei, se eu conseguir unir yoga e direito, eu vou ser insuportável, porque eu vou ser tão feliz. Eu lembro que eu vou ter raiva, tipo, de eu vou ser uma pessoa que vai ficar brilhando, assim, pulando por aí. Então, enfim, foi assim. Aí eu lembro que eu tava fazendo junto, então a correlação era muito imediata. Não tinha como. Eu, tipo, grande PS que eu lembro de você no curso de JR com um livrinho de yoga, assim, tipo, com aquele livrinho, aquela apostila de 10.000 páginas. E eu lembro, tipo, muito vivo, assim, eu conto para você, aquilo não era só uma relação mental, aquilo era uma relação viva, assim, uma conexão viva que você estava fazendo já durante o curso de justiça restaurativa com yoga e o direito, era como se você estivesse dançando com essas três coisas, assim, naquele momento. Era muito, muito incrível, assim, ver o seu mergulho, tipo, em tudo isso, né? Aquilo estava vivo acontecendo. Que incrível ouvir isso, porque eu nunca ouvi... vou me emocionar. Eu nunca ouvi isso de alguém que tivesse percebido o que estava acontecendo dentro de mim. Porque eu juro, foi uma coisa muito estrondosa dentro de mim que aconteceu, porque eu já estava buscando propósito e astrologia e tudo há algum tempo, sabe? E aí, de repente, foi todas as descobertas juntas. Então, eu descobri a filosofia de yoga,
sábado e domingo, quer dizer, sexta-feira era aula de facilitador, que era o dia inteiro. Eu já saía, tipo, uau, aí sábado e domingo era o dia inteiro de formação de yoga. E eu falava, mas, cara, falaram isso na facilitação. Aí eu depois eu falava, mas falavam isso no yoga. Daí, tipo, foi muito natural essa relação, assim. E porque eu vivi, eu aprendi os dois juntos. Então... E é engraçado, viu? A gente nunca tinha trocado isso. Você fala que o início do yoga foi por um problema de saúde, assim, né? E eu realmente, quando eu estava começando, você com os problemas de pele, né, com bolinhas e tal, e eu também com problema de pele, que era uma urticária nervosa que ninguém identificava de onde que era realmente totalmente o emocional, né? E eu falei, caramba, e você falou, né, depois de um mês eu estava boa, os exames que você tinha feito, inclusive mandando os exames para fora, você já identificava essa melhora, né, talvez esse equilíbrio interno que te ajudou no emocional e, por consequência, no físico também. E aí me conecta muito com esse início seu, né, e ao mesmo tempo dessa tua fala com o material da Kay, né, então quando a gente conhece a Kay Pranes, a gente já percebe que é uma pessoa diferenciada, né, que é alguém que realmente, assim, ela não trabalha nesse nível tão do racional, né, tão dessa dimensão tão teórica, né, ela procura, bom, os círculos, eles têm essa dimensão, essa conexão com a ancestralidade, né, e eu acho que isso ajuda também a gente a fazer essa leitura em relação ao yoga, né, e aí quando você fala do Guia do Coração da Esperança, quando a gente tem acesso, né, nos cursos ao guia, quando eu também vi, né, no apêndice lá, que a gente podia usar cerimônia de abertura, de encerramento, né, utilizando alguma ferramenta do yoga, e aí ela descreve algumas posturas corporais que você pode estar, né, oferecendo na ritualística do Círculo de Construção de Paz. Eu falei assim, caramba, olha que coisa, né? E aí, esses dias eu estava lendo o Guia do Coração da Esperança, lá atrás, ela falando sobre um dos pilares, né, do guia era você identificar ali vários modelos de círculo de construção de paz, e o outro pilar do guia é a atenção plena, né? Então, ela coloca isso explicitamente, eu nunca tinha lido isso, e agora, recentemente, numa formação, eu fui olhar com mais atenção e ela fala da dimensão da atenção plena, de quanto isso ajuda, né, na questão da regulação emocional, e que o Círculo de Construção de Paz, ele vai ajudando a gente nessa regulagem emocional. E aí ela fala também num texto da jornada do facilitador, desse processo da jornada interna do facilitador, né? O quanto é importante o facilitador também estar fazendo esse mergulho interno, e aí ela começa a falar, né, de algumas técnicas que ajudam, né? E aí ela toca muito na questão da respiração, nesse texto dela. Ela fala, olha, o que é importante? Quando você estiver facilitando um círculo, né, faz uma pausa de vez em quando, presta atenção na sua respiração, né, e vê se você desequilibrou. Então, a pausa na respiração é sempre uma forma de você estar retornando para esse equilíbrio. E aí você fica assim, né, nossa, o quanto essas costuras acabam acontecendo, né, e quanto você percebe que ali no Guia do Coração da Esperança, você pode, assim, estar realmente enriquecendo cada vez mais essa ferramenta a partir do que a própria Kay fala, né, dessas ferramentas que a gente pode trabalhar e que pode acessar com exercício de atenção plena, da respiração, e isso tem sido uma descoberta, e como que a gente pode também guiar as nossas formações, né, vocês também participam de formações, habilitando as pessoas a acessarem isso, né? Outro dia a gente fez aqui uma formação no Rio,
Aí teve um círculo de autocuidado, e uma das cerimônias de abertura que a gente fez foi uma meditação simples, né? E aí, o quanto a simplicidade, né, faz com que as pessoas façam aquela pausa e percebam a grandeza desse reconhecimento, né? Reconhecimento da própria presença. E é assim, são insights que vão, né, ajudando as pessoas através dessas ferramentas a se conectarem com elas mesmas. Então, acho que esse é um universo que a gente pode explorar bastante, né? Inclusive, eu e a Renata, a gente teve uma ideia, né, Renata, de fazer uma cartilhazinha que falasse dessa dimensão do yoga, da justiça restaurativa, e a gente até pensou em falar com a Kay, o que a Kay achava dessa articulação, né? Para a gente poder, assim, ter essa sabedoria dela mais presente, assim, né? E uma coisa bem legal, assim, que veio me vindo, primeiro das coisas é que eu tenho inflamação no rosto emocional, né? E é muito louco como a gente vai se encontrando, né, nessas experiências, assim, que a gente vai vivendo, que é o mesmo, assim, vive o mesmo cenário de ir em vários médicos, aí toma um remédio, melhora, aí volta, enfim. E eu sei exatamente quando ela volta, porque é quando eu não sei expressar minha raiva, enfim. Aí o dia seguinte é bom dia, Débora, seu corpo tá te avisando que não dá mais pra ser assim, né? Mas, enfim, tô em vias de cuidar disso, mas o que eu queria falar aqui é o que eu me conecto a partir do meu rosto também, né? Que é esse lugar da importância do corpo quando a gente vai falar do emocional, do corpo quando a gente vai falar sobre a comunicação, né, esse lance da comunicação ser muito racional e muito oral, né, e não com o corpo também, porque a gente se comunica no silêncio, a gente se comunica com o corpo, né, através da dança, enfim, é uma coisa que é uma comunicação que está ali dada, né. E aí o que eu fui me conectando aqui com a justiça restaurativa é que eu me aproximei muito através da pedagogia griot, dos mestres griots aqui no Brasil, né? E era muito lindo, assim, acho que o que mais me tocava, assim, para essa questão de ancestralidade, etc., que para mim parecia um pouco etéreo, assim, quando eu pensava na JR, era ver como que o corpo era muito integrado naquelas pessoas, assim, mas muito de um jeito que eu ficava assustada, assim, sabe? O que para mim era muito, sei lá, vou levantar, né, abrir o computador, porque a gente teve que começar a fazer a formação online, e ficar aqui escutando as cantigas, etc., e para eles era tipo, o que você está fazendo sentada, sabe? Assim, como assim a gente vai assimilar conhecimento sentado sem viver o conhecimento na pele? Né? Então, enfim, na pedagogia griot, de forma extremamente resumida, tem esse conceito muito básico que é o aprendizado, ele precisa estar vivo no seu corpo, né? Não só falado. Então, você precisa viver esse aprendizado no seu corpo. E aí, o que eu penso nessa relação, assim, do que eu aprendi com os mestres griots é que eu, como facilitadora, no começo fazia muito sentido o corpo. Só que aí eu fui perdendo isso porque, enfim, né, tô aqui já acostumada com esse lance do racional, do mental, de como que eu vou montar o círculo, o que precisa, porque o conflito, enfim. E aí, como eu me senti até muitas vezes na hora de dar uma formação ou fazer um círculo extremamente duro, assim, de como que eu vou, sabe, proporcionar algo corporal para essas pessoas, porque não só eu, mas, né, muitas pessoas são extremamente fechadas para isso, de ficarem até constrangidas se você pedir para mexer o corpo, né? Não sei se vocês já passaram por isso, assim, na JR, mas tem muitas pessoas que se sentem, assim, desconfortáveis se você falar, vamos alongar, enfim, vamos dançar. Tipo, dançar é uma coisa que... Porque é isso, né? A gente foi sendo construído nessa cultura de enrijecer o corpo e de dominação do corpo e do movimento, enfim. Então, estou pensando muito aqui que vocês vão trazendo isso sobre o yoga, né? Que tem esse lugar do alongamento entre 10 mil aspas, mas assim, de você estar mexendo o seu corpo e ao mesmo tempo nesse estado, né? Que é diferente do que você está no seu cotidiano, e o quanto isso eu vou perdendo na JR, assim, sendo muito honesta, isso é uma coisa que eu preciso sempre me revisitar, assim, Débora, e o corpo, porque o meu rosto me lembra isso.
né, o corpo. Porque, para mim, rapidamente, eu leio isso daqui e falo, tá, entendi, gente, vamos aqui pensar juntos e não vamos, né, viver isso no corpo. Não sei se vocês sentem isso ou para vocês está super integrado esse corpo e é isso. Na verdade, eu acho que sua fala me traz duas coisas, assim. Primeiro, que uma das contribuições que lembra que eu te falei que lá no Jejur, que a gente foi falar de yoga JR, trouxeram contribuições, foi alguém que falou, mais uma vez, a gente reproduz um modelo dicotômico corpo e mente, né? E aí eu falei, nossa, é verdade, porque não tem, a gente coloca como se fossem coisas diferentes, né? E, enfim, e não tem. A roda da medicina, por exemplo, né, na formação, traz, né, toda essa integralidade do ser, que a Cris já falou, mas eu acho legal contar que a palavra yoga mesmo, claro, as palavras em sânscrito, elas têm muitas tradições e muitos significados da mesma palavra, depende da profundidade do seu estudo e tudo mais. Mas a palavra yoga mesmo, a tradução mais aceita, vamos dizer assim, mais usada para ela, é união. Então, você vai unir todos os seus corpos, porque pela filosofia do yoga, a gente tem 5 corpos. Então, o corpo físico, mental, emocional, espiritual e transcendental. É quase a roda da medicina, só que tem o transcendental lá. Faltou um só, né? Faltou um quadrante. De quem não conhece, o que é o corpo transcendental? É como se fosse a consciência toda, sabe? Então, então o yoga é a união de tudo isso. Então, a palavra yoga é a união, né? Então, isso daí já eu acho bem legal de falar. E, assim, o corpo, ele é um aspecto menos sutil desse todo. Então, na verdade, é algo que, às vezes, é mais fácil da gente acessar. Mas, se eu acesso ele, como é o todo, eu não estou acessando só ele. Então, por exemplo, na nossa capacitação de yoga que a gente está fazendo agora para as meninas em privação de liberdade, inclusive hoje de manhã eu estava lá, vocês foram comigo, aliás, de carro. Eu estava ouvindo você, a Mônica Mumindo, para a fundação, cara. Gosto muito de ser companhia. Então, a capacitação que a gente teve para dar aula lá foi, inclusive, falando sobre uma das questões de quando você encara o trauma, por exemplo, é a dissociação. Então, normalmente, uma das coisas do trauma é a dissociação. Então, você acaba tendo menos consciência do seu próprio corpo por essa defesa de se dissociar. Então, eu vou usar o corpo para essa consciência do corpo, mas, assim, eu não vou acessar só ele. Mas ele, sim, é inclusive uma defesa e uma forma de eu acessar aquilo. Então, tipo, eu tive um trauma e dissociei do meu corpo. Então, é normal que as pessoas, por exemplo, tenham menos consciência corporal, porque, é claro, é uma defesa, ela dissociou daquilo. E a gente, através de tudo isso, nosso corpo tem memória. A gente fica com raiva, a gente trava, e aquilo fica registrado, sabe? Então, na verdade, a postura corporal, que são os asanas, né, no yoga, yoga são 8 Ashtanga, né? 8 partes. E uma das partes só é o corporal. Então, assim, são 8 partes. Uma parte é o corporal. A gente só fala do corporal. Mas, assim, faz parte de acessar todo esse resto, porque ele é menos sutil. E quando eu acesso, eu trabalho meu corpo, eu tô acessando tudo isso. Inclusive as minhas micromemórias, inclusive, tipo, tem um pessoal que fala flexível no corpo, flexível na vida. Eu acho que isso também é uma coisa muito... Não é tudo preto no branco, mas tem gente que diz isso. E assim, as posturas corporais, elas te deixam desconfortável. Só que mesmo assim, você respira no desconforto. Então, o pessoal fala, é você sentir conforto no desconforto. E, tipo, nada mais é isso do que, sei lá, você ser um facilitador. Sei lá, você tá... Essa é a minha vida. Você tem que estar confortável no desconforto, sabe? Viver nesse mundo, não é só facilitador. Tipo, isso não estou dizendo para você ser acomodado com o desconforto. Não é isso. Outros yamas e niyamas, um deles também é disciplina, também é tipo aperfeiçoamento, tudo mais. Mas você fica com conforto no desconforto. Então, quando eu estou treinando postura corporal, além de estar exercendo meu corpo, além de estar essa saúde do corpo física pura, além de estar acessando micromemórias do meu corpo, eu ainda estou aprendendo a respirar no desconforto. E aí, então, dentre as práticas do Ashtanga, né, falam que a prática de asana te traz essa melhor convivência com essa oposição de desconforto. Então, é um benefício mental de praticar postura corporal, por exemplo. E aí, enfim, é só... Então, é muito mais profundo. Eu lembrei aqui de uma
de duas coisas também com a fala da Débora, né, dessa percepção corporal, né, e a gente teve uma formação aqui também, no Rio, e aí teve um círculo de autocuidado, como eu falei, a gente fez esse quadrante da roda da medicina, né, e aí as pessoas falando, assim, de como que aquela roda estava desequilibrada mesmo, né, quanto o mental, a parte mental estava sendo mais olhada do que a parte física, emocional. E aí ela é interessante fazer aquele exercício porque você consegue ter um mapa do que você mais está investindo na tua vida, né? E aí as pessoas se surpreendiam, né? Teve uma que falou assim, caramba, olha como meu quadrante está desequilibrado. E a parte mental muito, assim, enfocada. E aí é interessante fazer esses círculos de autocuidado para que as pessoas possam realmente começar a perceber a partir de si, né? Uhum. E aí teve um vídeo que a gente usou também nessa formação, de um monge budista chamado, eu não sei se eu pronuncio certo, é o Thich Nhat Hanh, que ele é um monge budista e que ele tem uma sabedoria muito grande, ele tem um vídeo chamado que é o amor próprio, que é uma forma dele falar, ele vai falando do que é a respiração, né? E assim, ele fala da respiração como esse elo de ligação que a gente tem com o corpo, né? E geralmente no yoga, né, a respiração é o nosso âncora. Então, se a gente quer focar em alguma coisa, a gente pega a respiração, porque a respiração está com a gente desde de manhã até a noite, né? A gente não precisa ter muito trabalho, a respiração está ali te acompanhando o dia inteiro. E aí ele vai falando o quanto a respiração, o quanto o ato de respirar é um ato de amor próprio. Aí ele vai falando que quando a gente inspira, a gente tem, quando inspira e expira, a gente tem todos os elementos refrescantes, curativos, a gente vai acessando os elementos refrescantes e curativos dentro da gente. E aí, no finalzinho do vídeo, ele vai falando assim, o quanto de tensão que a gente acumula do nosso corpo, né? E quando a gente respira e tira essa tensão do nosso corpo, é como se a gente estivesse manifestando o amor próprio. E aí eu me lembrei que uma vez a gente fez um círculo de conflito, né, que era uma situação muito grave de estupro, né, de uma situação de estupro entre irmãos, e a mãe chegou assim para o círculo de conflito muito tensa, muito desesperada, ela não conseguia muito ouvir, né? Aí a gente pensou assim, vamos fazer uma atividade de respiração, né? Que era um círculo, era o círculo de conflito. E a gente pensou de fazer essa atividade de cerimônia de abertura na respiração. Aí a gente ficou 3 minutinhos fazendo o exercício de respiração com ela. E aí, quando terminou, a gente tocou o sino, né? Ela estava, assim, totalmente relaxada com o corpo. E aí, de olhos fechados, ela falou assim para a gente, posso ficar aqui mais um pouquinho? Que era como se ela tivesse retornado à casa dela, né? Então, no yoga, a gente fala assim, não adianta você estar fazendo uma postura física se a tua mente está em qualquer outro lugar. Então, você realmente desconectou ali do teu corpo. E aí, quando você traz essa dimensão, assim, da tua mente, da tua atenção para o que está acontecendo dentro de você, é o estado de yoga. E ali, quando ela fica ali quietinha, pô, posso ficar aqui mais um pouquinho? É como se ela tivesse encontrado aquele lugar de aconchego ali. Então, eu acho que assim, isso me conecta muito com o yoga e a justiça restaurativa, né? Quer dizer, você habilita as pessoas, você acaba como facilitador também, propiciando que um exercício simples, por exemplo, de respiração, que você utiliza, acessar esse estado. Primeiro, esse estado de menos tensão, né? Esse estado de atenção ao que está acontecendo dentro de você, e ao que o Thich Nhat Hanh fala no vídeo, né? Essa dimensão do amor próprio, assim, você perceber que você está acumulando tanta tensão no teu corpo, relaxa um pouco.
Tem até uma colega que é facilitadora também, acho que ela é do México, trabalha com yoga nas prisões, e ela também é formada pela Kay Pranis, ela é professora de yoga, formada pela Kay Pranis, e eles têm um trabalho de yoga na prisão, e ela formatou uma cartilha, e essa cartilha tinha alguns exercícios de yoga, né, para que você pudesse acessar, para tirar a tensão do corpo. Então, tinha um exercício lá, por exemplo, de respiração, que você fazia toda a tensão dos seus ombros, trazia os ombros até as orelhas, inalava, fazia uma inalação bem profunda, e, de repente, soltava, né? Toda essa tensão aqui dos ombros e a própria exalação, junto com a própria exalação. Então, e aí ela abordava isso na cartilha, falando o quanto que aquilo ajudava, né, a distensionar o corpo e o quanto ajudava também a distensionar a mente, né, aliviar, assim, as pressões da mente também. Então, assim, eu acho que tem um universo a ser explorado desse poder, né, que o yoga, enquanto atividade física, de integração, de respiração, além da parte filosófica, que tem muito a ver, né, dos valores da justiça restaurativa com yoga, é um universo legal para a gente explorar dentro das formações, da justiça restaurativa. Acho que a gente vai acessar um conhecimento tanto para o facilitador utilizar para ele, né, no seu sentido do autocuidado, mas para a gente oferecer essas ferramentas simples, né, para, por exemplo, nesse círculo de conflito, que foi 3 minutinhos com foco na respiração, que ajudou aquela mãe ali a se centrar para tratar de um assunto tão difícil, né? Sim, e eu me conectei muito, Cris, agora te escutando, né, depois do que a Rê falou, que é isso, por favor, me corrijam se eu estiver falando uma coisa errada sobre yoga, mas o que eu estou conectando aqui é que, para além de, sei lá, a gente usar o corpo, né, então, essa ferramenta que a gente habita aqui nesse planeta físico, né, que é isso, a gente pode estar super espiritualizado, a gente precisa entender que essa matéria existe, né, e ela tem aqui suas necessidades, a saúde, etc. Mas o que eu estou entendendo, assim, conectando agora, é que para o yoga, esse exercício físico, ele é como se fosse um meio, né, um meio de você se conectar com você, um meio de se integrar, e não só um exercício por si só, né, então, fico pensando que na própria JR, né, esse lugar que eu trouxe na minha outra fala de, o quanto é importante a gente usar o corpo, né, enfim, não ficar só no mental para trabalhar os conflitos, mas que não sejam exercícios puros e simples, né? Porque vou enfiar um exercício ali corporal para mexer o corpo, porque é isso, a cabeça vai estar em outro lugar, né? Você vai estar mexendo o corpo, mas pensando em outra coisa, que é o que eu acho que a gente faz geralmente, tá? Eu vou fazer exercício físico, sei lá, academia, etc. Eu faço meio que pensando, porque eu preciso ficar saudável, e aí o que eu vou fazer depois, porque eu já preciso, né? Já tá no meio da rotina, o que eu tenho que fazer. Então, eu não tenho essa percepção hoje do exercício como um caminho para me encontrar comigo, né? Preciso fazer, né? O médico fala que a gente precisa se exercitar, então a gente faz. E não exatamente como um instrumento mesmo, um caminho. E o que está me parecendo aqui é que a yoga traz esse lugar, esse caminho do físico para alcançar outros lugares, ou para se revisitar também. E para mim isso faz muito sentido com justiça restaurativa, assim, me sinto super acolhida de escutar isso, sabe? Que bom. Não, é muito isso. Na verdade, assim, o Ashtanga que eu falei que são as partes, não necessariamente é um caminho. Tipo, ele é cíclico mesmo. Então, tipo, não é que eu vou ir assim para chegar ali. Não, né? Então, tipo, isso também é legal. Mas eu acho que você pegou super. Assim, com certeza é só mais uma ferramenta, tipo, e também espiritual e também de essência, porque o nosso corpo também é espiritual, tipo, se tudo é espiritual, tudo, né? Mas enfim, mas sim, e é muito legal pensar que nesse Ashtanga, né? Então, os primeiros são tipo os valores mesmo, os yamas e niyamas, que aí tá o ahimsa, por exemplo, que é a não violência, que respalda muito a cultura de paz, tá nesses preceitos morais e éticos do yoga, vamos dizer assim. Aí corpo, respiração, eu vou falar mais. Aí depois tem a concentração em si, o estado de meditação, e aí o final, que é o que a Cris falou como estado yogi, né? Estado yoga, acho que você falou, é o samadhi.
Tipo, o Samadhi é um estado de hiperconsciência que eu vou acessando por esses caminhos, que é onde, tipo, eles falam que a fusão com o objeto é como tipo, se eu e o objeto seria o que eu estou olhando, ou seja, todo o resto que não é minha individualidade, viram a mesma coisa. Tipo, então, esse caminho do yoga, então tem os valores, tá, o corpo, essa manipulação de energia através de respiração, e aí depois esse estado de abstenção dos sentidos. E aí esse eu tinha dificuldade de conectar com o yoga. Até um dia, até que eu estou fazendo o aprofundamento CNV, e aí tinha um texto sobre escuta. Aí ele fala, quando você tipo, se abstém de todos os seus sentidos, tipo, para sentir realmente o outro, você está escutando profundo. Eu falei, até isso tem conexão. Então, a abstenção dos sentidos, depois essa concentração, meditação, e aí o estado de samadhi de hiperconsciência, onde você e o todo é a mesma coisa, sabe? Uhum. E aí me lembra, por exemplo, o curso agora que a gente está fazendo de aprofundamento de violência, uma das frases que ficou para mim, assim mesmo, foi se eu quero ter paz, todos os outros precisam também estar em paz, sabe? Sim. E então eu acho que mais uma vez se conecta muito, porque não é que eu estou fazendo todo esse caminho para ficar zen e plena e tipo iluminada. Legal, atingi, eu virei guru. Tipo, não, né? Exatamente para eu ter essa percepção que eu e o todo é a mesma coisa, sabe? E aí, claro, que os yamas também têm preceitos para mim, comigo mesmo, tipo, contentamento, limpeza, mas também tem preceitos para minha relação com o outro, então não violência, a verdade e tal. Então, na verdade, o yoga eu vejo muito como um estilo de vida, sabe? Tanto que tem uma frase também no livro da Glória, que é a Glória Artéria, que ela é uma professora de Vedanta do Rio, que ela diz, tipo, Vedanta é o conhecimento, né? Vedanta é a parte filosófica do yoga. E o yoga é o estilo de vida. Então, eu acho que se conecta muito, porque é como se eu quero sentir isso que a justiça restaurativa propõe. Eu quero tipo, realmente entender que todo mundo... não adianta eu buscar minha paz, tem que buscar a paz geral. Então, como eu posso me cuidar para conseguir fazer isso, sabe? É claro, né? Não só isso, tem todo o conhecimento, todos os estudos, mas para mim é como se fosse tem um caminho para te ajudar a sentir isso, sabe? E a fazer isso de outro lugar. E isso que a Cris falou também, tipo, eu acho incrível, porque, por exemplo, em uma formação que a gente estava agora, era muito assim, exercício CNV, papel do facilitador, tal, e era tudo muito mental. E na hora, tipo, gente, vamos fazer um encerramento mexendo o corpo? Parece que, tipo, você já vai... Então, até conversei, né, com a Sabrina, que estava comigo, e disse, vamos mexer o corpo no final? Ela, eu acho que vai ser ótimo. Então tá, porque você percebe que as pessoas estão muito aqui, sabe? Então você já fala, vamos fazer outra coisa. Então vai te dando mais essas percepções de aplicação e também de consciência. Sim. Teve uma vez... Fala, eu lembrei uma vez que a gente fez uma formação também. Quando eu estava me formando, né, na Júris, aí me pediram para fazer uma cerimônia também de abertura, e aí eu propus a gente fazer uma respiração nas 3 fases, né? Até o caminho do yoga, para mim, mudou muito. Eu tive acesso a uma formação lá, aí de São Paulo, né, de Marco Rojo, que é uma formação em Hatha Yoga, e eles têm um programa muito interessante aí, de realmente fazer essa leitura, né, do yoga ser muito mais além do que o corpo. Embora o corpo seja o veículo, seja importante, e realmente é por onde a gente acessa, né, essas dimensões mais sutis do yoga, eles têm uma linha de formação assim muito vinculada ao caminho da respiração, da atenção, assim, no dia que eu fiz esse exercício lá na Júris, que pediram para fazer, aí foi uma respiração que eu pedi para as pessoas, primeiro tocarem, né, assim, na altura das suas costelas e sentir ali na parte do corpo essa respiração. Então a costela foi se ampliando lateralmente, depois na exalação ela vai recolhendo. Depois eu pedi para colocar a mão na altura do abdômen, sentir a respiração ali no abdômen.
depois tentar sentir a respiração aqui na altura do peito, né? E aí, no final, uma das pessoas que estava no curso falou assim, caramba, eu não sei respirar, sabe? Então, assim, é como se... Ela falou assim, nossa, quando eu falo da respiração, parece que, assim, é uma bagunça geral, sabe? E aí, quando você começa a perceber o seu corpo e aonde a respiração, ela funciona ali, você, assim, muda essa relação com o seu corpo. Então, por exemplo, eu fico pensando assim, não precisa fazer uma atividade, vamos pedir para todo mundo aqui fazer uma postura da árvore, sabe? Porque é uma postura clássica do yoga e tal, vamos pedir para todo mundo fazer uma postura clássica aqui do yoga. Não necessariamente, né? A gente pode acessar o corpo através da respiração e permitir que as pessoas se conheçam, né? Se toquem, identifiquem nelas mesmas, assim, esse potencial, assim, do seu próprio corpo, né? Que a respiração está ali na sua costela, está aqui no seu peito, está aqui no seu abdômen. Então, é isso, né? Eu acho que a gente... o yoga ajuda nesse processo também de autoconhecimento, assim como a justiça restaurativa nos ajuda nesse processo de autoconhecimento, né? Eu estava vendo uma palestra do Salmazo, ele falando assim, eu achava que a justiça restaurativa me ajudaria a mudar o outro, mas eu percebi o quanto a justiça restaurativa me ajudou a mudar a mim mesma. Então, o yoga também nos ajuda a essa identificação, sabe, do que a gente quer, do que a gente do nosso potencial também, né, e até mesmo do nosso potencial curativo, assim, que eu acho que a respiração, para mim, é um elemento que, ao longo do caminho do yoga, eu falei assim, caramba, a respiração é algo maravilhoso, maravilhoso, assim, e um exercício que a gente acessa através do yoga, né, e que dá essa ideia de que eu estou presente nesse corpo, e o quanto meu corpo é bom, e o quanto, né, eu posso amar esse corpo. Sim, faz muito sentido para mim, Cris, e agora pensando o quanto isso é restaurar diversas justiças, né? Essa reintegração dentro de si mesmo, porque é isso, está tão fragmentado, né? Esse lance do mental é uma coisa, o corpo é outra, tudo é como se fosse uma caixinha, né? Então, quando você está se exercitando, você está só usando o corpo, quando você está pensando, é só a cabeça. E, bom, a gente está entendendo aí que não, né? Que, na verdade, as coisas estão muito integradas, como que a gente pode ir se revisitando nesse lugar. E quando você fala da respiração, esse lugar do estar presente, do, né, se sentir ali, se tocar no seu próprio corpo, eu tenho essa impressão de que esse sentir é muito uma restauração, né, das coisas irem se conectando de volta para de um caminho completamente desconectado, né, de um caminho completamente, bom, eu tenho uma doença, eu vou no médico e resolvo, aí eu tenho um exercício, né, eu preciso fazer ali, tipo, tudo é muito fragmentado, sim, principalmente no direito isso é muito fragmentado, né, então temos um processo, isso aqui não tem nada a ver com a sua vida pessoal, tipo, como não tem, né, as coisas acabam ficando, e a JR vem dizer que tem a ver sim, né, que o conflito tem a ver com as relações, que as relações têm a ver com a comunidade. Então, eu acho que esse mesmo movimento que a JR faz dessa reintegração nossa com o coletivo, a partir do indivíduo, tem a ver com a yoga, né, assim, da gente se conectar com esse todo, e ao mesmo tempo com a gente mesmo, através da respiração, enfim. Muito boa a sua leitura, muito boa mesmo. Mulheres, é um percurso mesmo que eu acho que mostra, sabe? Então, tipo, agir de acordo com esses valores, com essas diretrizes também, super JR, né? Super principológico e com valores. Depois, tomar essa consciência de você, sabe? Então, tipo, o seu corpo e tudo mais. Daí, a respiração. Então, tipo, entender essa troca que você tem com o meio e como o meio vai te potencializar e você vai usar, não usar no sentido negativo, mas, tipo, ter essa ferramenta de descobrir essa potência dessa troca. Depois eu vou ter essa abstenção de sentidos, então, tipo, eu vou realmente conseguir me conectar com os outros de outro lugar. Não só com o sentido, sabe? Não com intuição, é outro tipo de
de conexão. Tipo, o caminhar é muito comum, sabe? Até o momento que, tipo, eu me vejo exatamente um com o todo, sabe? Então, é muito, para mim, tem toda a relação. E mais uma vez, tanto no yoga quanto na justiça restaurativa, o caminho começa por você tomando essa consciência dos valores e olhando para você, e aí até você ter essa troca com o outro, e depois você ter o todo. Então, tipo, é muito isso. Então, eu vejo, assim, como uma ferramenta, sim, porque aqui, claro, a gente está falando coisas filosóficas, é muito o que a Cris falou. Talvez isso do Vedanta é um estudo de 12 anos, que eu ainda estou no segundo. Mas, tipo, não precisa ser assim, mas assim, pode ser uma ferramenta de muito potencial, sabe? Então, a Cris falou isso de soltar o ombro. Hoje, lá, uma das coisas que a gente fez foi o sopro Rá, que é tipo você soltar mesmo, tipo, sabe? Tipo, grita. E aí, tipo, isso. Pensa antes de começar o exercício. Pensa quando você vivenciou injustiça, traz tudo isso para sua garganta, não sei o que, você agora grita, sabe? Então, tipo, você usa isso também para as pessoas. Pessoal que está escutando isso, veja o ambiente que você vai fazer. Quem quiser, fecha o ouvido. Eu lembro que eu fui fazer uma capacitação de teoria U, né? E aí foi muito incrível, porque eles eram assim, pensa num conflito, e agora faz uma escultura do conflito, juro por Deus. Claro, eu não vou querer explicar como faz a técnica. Aí a pessoa faz uma escultura do conflito usando o seu corpo. Então, tipo, como o conflito se materializa no seu corpo. Daí respirava ali e disse assim, agora começa a se mexer e deixa o insight vir. Tipo, cara, é uma técnica de teoria U que usa o corpo para provocar insight, sabe? Então, tipo, muita coisa. Muito incrível. E acho além que do autocuidado do facilitador puro, sabe? Além do autocuidado, que já é muito, muito valor. Do facilitador não, de qualquer agente, né? Também tem possibilidades de uma dimensão de autocuidado, né? Porque, a gente como facilitador, assim, para que a gente não caia nesse lugar comum das profissões, né? Porque, assim, dentro da nossa área, do direito, do serviço social, enfim, é como se a gente tivesse sempre cuidando realmente do outro, né? A dimensão do outro é muito presente nessa trajetória. E trazer essa reflexão do autocuidado, né, na justiça restaurativa, é a gente também redimensionar o papel dessa pessoa facilitadora, né, que é importante. Tem um texto que eu vi eu li do autocuidado como que era o nome do texto? Deixa eu ver se eu lembro. O autocuidado como dimensão política, né? Que falava dessa questão da sustentabilidade de todo projeto, né? Qualquer projeto que queira ser sustentável, ele tem que cuidar das pessoas que estão executando aquela atividade. Então, esse texto falava da importância do autocuidado das mulheres que atuavam como defensora de direitos humanos e como elas estavam em processos de adoecimento, porque que era isso, né? O direito humano, ele exige a implantação dos direitos humanos ou de qualquer projeto que vá buscar a não violência, a construção da paz. A gente está tocando em mudanças culturais muito fortes, né? Sim. E isso tudo sobrecarrega essas mulheres, principalmente, né, que atuam nessa dimensão da defesa de direitos humanos, e aí elas faziam essa reflexão, quanto essas mulheres estavam ficando adoecidas. E a gente também, como facilitadores, a gente também tem tem que ter esse cuidado, né, porque a gente atua com o conflito, né, pelo menos muitos projetos que são desenvolvidos, a gente toca em conflitos muito sérios, às vezes, né, tem situações assim da violência, né, exatamente isso, são conflitos que envolvem situações de extrema violência, e você ficar no círculo por 4 horas, 5 horas, ou 7 horas, como a gente já ficou no círculo de conflito, você sai dali extremamente exausta emocionalmente, fisicamente, né? E se você começa a fazer isso como uma rotina,
sei lá, 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, daqui a pouco você está adoecida também, né? Nossa, e aí, até antes. não é? Ou até antes, 1 ano, em 1 ano você já está completamente exausta, né? Assim, então, se a gente... E aí o Egberto Penido fala muito isso num texto dele, né? A justiça restaurativa é uma jornada de alma, que ele fala que isso tem que entrar como questão na implantação dos projetos de justiça restaurativa, né? Institucionalmente falando. Pensar essa dimensão também do cuidado, do autocuidado, do cuidado facilitador, a partir da... E ele fala, né? Particularmente, eu acho que yoga, a meditação ajudam muito nesses processos. Eu ia falar ele fala isso, também, eu falando, né? Ele fala isso ele claramente. E aí, se a gente não aproveitar que a gente está falando de mudança e transformação social, é também transformar as nossas instituições para ter esse cuidado de olhar essa dimensão da saúde física e mental, né? Do facilitador também. E acho que essa questão estrutural que você traz, né, Cris, que eu acho que sim, para mim é incrível vivenciar isso, né, poder vivenciar esse autocuidado e como você falou também, né, Rê, da importância dessa integração com um todo, mas justamente não adianta eu poder ter esse espaço e, né, poder conseguir aqui organizar minha agenda para ter um momento de pausa e poder deixar minha sobrinha com alguém, se ela estiver aqui, enfim, ter todo esse manejo, sendo que eu sei que, né, isso não é algo real para muitas pessoas, para, aliás, a grande maioria, e principalmente que a própria estrutura que a gente vive de sociedade não nos permite muitas vezes isso, né? Então, o que a gente está tentando, o que a gente está falando aqui, geralmente a gente escuta o contrário, né? Do como assim, tá produzindo pouco, devia estar fazendo mais coisas, estudando mais, fazendo mais, e essa loucura assim de ansiedade, né? Todo mundo bastante adoecido. Então, o quanto é importante tanto a gente tomar essa consciência, quanto também levar, né, assim, na nossa história, né, no nosso caminhar, essa importância da transformação estrutural, porque senão acaba ficando sempre um discurso para quem pode, né, e não para todo mundo. Verdade. Super. Ainda mais o yoga, né? Que eu acho que tem iniciativas, mas eu acho ele super elitista, assim, né? O valor da mensalidade é super alto em vários lugares. E então, isso daí é uma questão também. E essa questão estrutural mesmo, porque a questão é que não tem essa visão integral, não vem importância. A gente fica o tempo todo sentado e horas e não... Eu tinha uma amiga minha, né? Mas mais uma vez, ela tinha esse acesso. Ela falava, eu vou para a sala de reunião e faço invertida. Então, mas ela fazia isso como estratégia, na verdade. Tipo, já que ela estava desconcentrando e aí o sangue vem para a cabeça e potencializa isso, né? Mas então, na verdade, ela estava usando até para o contrário, né? Ela estava cooptando o yoga. Ela estava usando para render mais. E assim, teve uma coisa boa que a pandemia trouxe, né? Tipo, eu comecei a dar aula online, né? No período da pandemia. E muitos alunos eram ligados ao tribunal, ao trabalho das instituições, assim. E eu acho que a gente até já teve essa conversa, né, Renata? A gente pensou em fazer aulas, né? Não lembro se a gente tinha falado se seria online, mas, enfim, de ser, por exemplo, aulas periódicas, né? Para oferecer essa experiência, né? Tipo, a gente pode fazer uma aula mensal como possibilidade de permitir que os facilitadores acessem um pouco essa atividade, sabe? Mensalmente, lá uma aula de yoga online, e como uma dimensão do autocuidado, que você pode estar ali trazendo 1 hora de aula, ou semanal, 15 em 15, né, para poder fazer isso que você falou, Débora, que é a questão assim, pô, não é esse texto até que eu citei falava que o autocuidado não é só pessoal, ele é político também, porque ele tem que estar, é coletivo também, porque ele tem que ser, assim, algo que favoreça as pessoas, né? Sim. E aí a gente falava isso, assim, por exemplo, a aula de yoga online,
funcionou, e você pode oferecer esse acesso, né, para as pessoas, atrelar isso ao trabalho com facilitadores, por exemplo, né? Enfim, eu acho que são portas aí que ajudam a gente a pensar assim, nas formações, por exemplo. Por que a gente só faz a formação com círculo? Não pode ser também o dia, como a Renata acho que já até fez aí, aulas também sobre essa matéria, digamos assim, né? Oferecer 1 hora de aula de yoga para que as pessoas possam experimentar essa vivência corporal, da sua respiração, do silêncio, e perceber essa formação que a gente fez agora aqui no TJ, teve uma pessoa que falou assim, no final, caramba, eu achava que eu não gostava de meditação, mas agora eu vou tentar ver meditação guiada, porque a gente fez uma experiência de meditação guiada. Ela falou assim, tá aí, eu nunca me permiti realizar isso. Então, e a gente pode acessar pelo Spotify, tem vários caminhos que a gente pode acessar, tá aí, vou tentar fazer uma prática de 15 minutos por dia de uma meditação guiada. Então, as pessoas vão despertando várias possibilidades que ela pode ter acesso para esse cuidado também, entendeu? Então, acho que as formações, nossas formações, precisam pensar essa dimensão também, com carinho, né? Sim, aí pensando de forma... Fala, Rê. Eu ia falar que é esse cuidado que é, nossa, muito essencial e é muito, muito legal, porque o yoga é muito, eu sei que eu sou muito apaixonada, mas muito rico. Eu lembro que na pandemia, meu professor falou, gente, ninguém sai de casa, a gente tem que fazer yoga pro olho. Tipo assim, então tem até isso, sabe? Porque nosso foco é no máximo 5 metros, né? Tipo, ninguém olha o horizonte, vai pra janela e olha o horizonte. Então, tipo, é muito legal você ter esse auto-amor. Claro que às vezes não estou dizendo que eu sou essa pessoa, porque várias vezes eu também sou julgada pelo sistema. Mas você ter o auto-amor de reparar até no seu olho, sabe? Tipo, você vai reparar sei lá, às vezes você descobre partes do seu corpo, mas isso não é só yoga, acho que qualquer exercício físico. Você, cara, tipo, eu nunca pensei em cuidar desse pedacinho. Então é muito legal, tipo, essa consciência de si, esse auto-amor e esse cuidado para, tipo, integral mesmo, assim, até coisas que sim, tem exercício, tipo, faz só esse movimento de rotação, assim. Meu, você nunca fez esse... você vai ser estranho mesmo, que a gente não faz isso. Tipo, sabe? Não, total, e acho que daí a percepção de o quanto isso precisa ir do micro, né, assim, micro que, sei lá, é jeito de falar, mas eu não acho que é micro, mas do indivíduo para, enquanto política, né, porque, enfim, o importante não seriam as pessoas só conseguirem isso uma vez no mês, né, seriam isso ser a regra, né, tipo, a regra é ser as pessoas terem espaço e tempo para cuidarem de si, se conectarem, e não essa eterna meio luta, sabe? Tipo, nossa, me conectei aqui, mas aí o externo fica me chamando para ser de outra forma. Aí eu me conectei aqui de novo, meio que a gente vai nadando como pode num sistema aí, né, tanto capitalista, enfim, com uma outra ordem completamente diferente. Então, eu acho que esse lugar da política, né, da necessidade de a gente levar esse autocuidado enquanto política, é justamente isso, né, entender, bom, o que a gente vive hoje não está, né, não é aberto para isso, assim, a gente faz com as nossas possibilidades de livre-arbítrio, enfim, mas o sistema em si não está pautado para isso, né, para a gente se cuidar, para as pessoas serem conscientes, pelo contrário, né, quanto mais alienado você for, melhor ainda. Então, acho que é muito importante esse pensamento das pessoas poderem ter essa construção enquanto básico, tipo, é básico as pessoas terem espaço para se autocuidarem, né, e não como isso ser nossa, hoje e é muito louco isso, porque eu vejo comigo, assim, como para mim, o dia que eu tirei um tempo para ter esse autocuidado, nossa, esse dia eu tirei um tempo. Eu acho isso muito bizarro, como, assim, se cuidar vira um negócio ali no meio da semana, e não algo que eu consiga viver, né, assim, todos os dias, e como uma rotina, porque, enfim, tá ali o tempo todo externo me dizendo para ser diferente, né? Então, eu acho muito difícil, eu acho que como política seria algo muito importante. É verdade. E eu lembro... O episódio anterior, porque vocês falaram sobre isso. Exato, exatamente, né? Das pessoas trabalharem sobrecarregadas, enfim, e aí fica esse looping de violência, de bom, ali chegou a pessoa com violência e você trabalha
nesse lugar sobrecarregado, sem tempo para dormir, não tendo dinheiro para pagar as contas, que lindo, né? Tá assim, uma bola de violência. É bem complexo, assim. Mulheres, eu queria dizer que eu ficaria 70 horas conversando com vocês, mas nosso episódio aqui está chegando ao final. Queria agradecer muito a presença, ainda que virtual, de vocês, né? Super toparia esse encontro presencial um dia, quem sabe. Foi muito gostoso poder escutar e já estou saindo aqui, Débora, muito diferente, assim, pensando com outras perspectivas sobre o meu próprio corpo, sobre como compreender essa necessidade de autocuidado. Então, muito obrigada, foi muito especial. Eu agradeço, assim, imensamente também. Eu acho que o bate-papo fluiu. Também estou saindo com alguns insights aqui. Acho que a tua fala, da Renata, me ajudaram a olhar, assim, outros aspectos. É engraçado, é incrível quando alguém fala assim, né? Fala a partir de si, né? Você, opa, é verdade, é isso aí. Pode estar falando da mesma coisa, mas com um enfoque diferente que te ajuda a clarear de uma forma melhor, assim. Então, o bate-papo aqui me deu, assim, vários insights também, e foi bem gostoso. Obrigada aí pelo convite e pela oportunidade. Então, e boa sorte aí para o seu programa, e no próximo estarei como ouvinte. Adorei, depois gosto de reflexões pós-episódio. Eu adoro esse momento. Escutem e me contem. Tá. Tem muitas, tem várias. Mas enfim, eu tava nervosa, gente. Tava super com frio na barriga. Aí você falou, vou colocar gravando, não fiquem travados. Meu Deus, será que vai? Mas fluiu muito. E eu tô super animada também. É muito legal ouvir mesmo, Cris. Tipo, até descobrir coisas sobre você diferentes, que a gente se fala muito, e também sobre a Dé. E é isso. Eu também saio muito. É que nem eu falei pro meu professor, poder falar de yoga e conflito e direito ao mesmo tempo, eu fico assim. Aguentem. Brincadeira. Mas eu acho que, tipo, é isso, né? É o autocuidado, realmente. E é só uma coisa que eu fiquei, assim, não vou estender, mas quando o Sutra fala do objetivo do yoga, é de esvaziamento de mente. E aí eu acho isso, abrir espaço. Eu senti, tipo, um pouco disso. O yoga, além de ser esse autocuidado, ele abre espaço, sabe? E a gente precisa de espaço para estar na JR. A gente precisa de espaço para ouvir o outro. A gente precisa de espaço. Uhum. Então, eu acho que isso também... Eu queria só fazer, sim, isso para não sair sem falar isso. Tipo, silenciar a mente, abrir espaço para a gente poder ouvir, para a gente poder compreender e construir juntos. E eu amei. Incrível, muito obrigada, Rê. E você, né, que chegou até aqui, nos ouvindo, se puder se inscrever no canal, deixar o seu like, é super importante para o podcast, para a gente continuar fazendo aí esses conteúdos, e também estamos aqui abertas a sugestões para próximos temas, pessoas, convidados, enfim, é isso aqui, é para ser um papo nosso. Então é isso, muito obrigada, gente, um grande beijo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, meninas. Obrigada. Beijo. Beijão.